De um lado, você tem o sistema oficial, né? Aquele criado para proteger a sociedade. Do outro, uma estrutura gigantesca e poderosa que opera totalmente nas sombras. A gente vai mergulhar de cabeça na segurança pública do Brasil para entender como funciona o sistema legal e, ao mesmo tempo, qual o tamanho do desafio que o crime organizado representa. Olha só, o nosso roteiro é bem direto ao ponto. Primeiro, o que a Constituição diz sobre segurança pública. Depois, quem são as forças que atuam nessa área. A gente vai seguir a jornada de um crime desde o registro até o tribunal. E aí, a gente vira o jogo para entender a ascensão e, principalmente, o jeito de operar das organizações criminosas que batem de frente com esse sistema. Tudo isso começa com uma pergunta que, no fundo, é a base de tudo. Afinal de contas, de quem é a responsabilidade de manter a sociedade segura? E a resposta para essa pergunta a gente encontra lá na raiz, na nossa lei maior, a Constituição. É ela que define o que é e como funciona a segurança pública. E o conceito central aqui é o tal do poder de polícia. Mas calma, isso não é só sobre a instituição policial, tá? É muito mais amplo. Pensa assim, é a autoridade que o Estado tem para dizer, opa, o seu direito individual vai até aqui, porque a partir daqui começa o bem-estar de todo mundo. É tipo um freio para garantir que ninguém abuse dos seus direitos em prejuízo da coletividade. E a nossa Constituição de 88, lá no famoso artigo 144, deixa isso bem claro. A segurança pública é sim um dever do Estado. Mas olha que interessante, é também um direito e uma responsabilidade de todos nós cidadãos. O objetivo final? Preservar a ordem, proteger as pessoas e o patrimônio delas. Beleza. Se é um dever do Estado, quem são os órgãos encarregados de colocar isso em prática? Vamos conhecer as principais peças desse tabuleiro. A estrutura é toda dividida, sabe? Cada um tem sua área e sua função. A Polícia Federal, por exemplo, cuida de crimes federais, tipo tráfico internacional, crimes na fronteira. Já nos estados, a gente tem a Polícia Civil, que é quem investiga os crimes depois que eles acontecem. A militar é a que a gente vê na rua, fardada, com foco na prevenção, no patrulhamento. E, nos municípios, as guardas municipais protegem os bens e serviços da cidade. E essa distinção aqui é a mais importante para entender a segurança nos estados, hein? A polícia militar faz o que a gente chama de policiamento ostensivo. O nome já diz, é para ser vista, para prevenir, para manter a ordem. Já a polícia civil é a polícia judiciária. Ela entra em campo depois que o crime já rolou, para investigar e descobrir quem foi o responsável. Uma previne, a outra investiga. E não para por aí. Tem ainda a Polícia Rodoviária Federal, patrulhando as BRs, e os corpos de bombeiros militares, que são essenciais. E aqui um ponto super importante, as Forças Armadas. A missão principal delas é defender o país, claro. Mas em situações extremas, quando as outras forças de segurança já não dão conta, elas podem ser chamadas para garantir a lei e a ordem. É o último recurso. Certo, então a gente já conhece os times. Mas e quando o jogo começa de verdade? Ou seja, quando um crime acontece? O que vem depois? Vamos seguir esse caminho passo a passo. Dá para resumir essa jornada em 3 grandes etapas. O primeiro passo é sempre o boletim de ocorrência, o BO, que é o registro oficial do crime. A partir daí, a Polícia Civil ou a Federal abrem um inquérito policial para investigar, juntar provas, ouvir testemunhas e apontar um suspeito. Com tudo isso em mãos, o Ministério Público entra em cena e oferece a denúncia, que dá o pontapé inicial no processo penal, que vai, enfim, levar ao julgamento. E olha, é fundamental lembrar que durante todo esse percurso, a Constituição protege o acusado com direitos cruciais, viu? O direito a um julgamento justo, a uma defesa completa e, principalmente, a presunção de inocência. Ninguém é culpado até que a sentença final diga o contrário. Agora, vamos virar a moeda. Porque todo esse sistema oficial, com suas regras, suas etapas, não opera num vácuo. Ele tem um adversário. E é um adversário de uma complexidade assustadora. Um adversário que não só quebra as regras do jogo, mas que criou o seu próprio sistema paralelo, com as suas próprias leis, e que opera totalmente por baixo dos panos. Para a gente ter uma dimensão do poder de fogo deles, se liga neste número: 400 bilhões de dólares. Segundo a ONU, essa é a grana que o tráfico de drogas movimenta por ano no mundo. E isso é só uma das atividades. É um poder econômico absurdo. Então, o que exatamente define o crime organizado? Não é um bando de ladrões agindo por conta própria. É uma estrutura, quase uma empresa. Tem hierarquia, tipo pirâmide, com chefe, gerente, tem divisão de tarefas bem clara. E aqui está o pulo do gato.
muitas vezes tem um envolvimento direto ou indireto de agentes do próprio Estado. O objetivo é sempre o mesmo: dinheiro e poder. Tá, mas como essa máquina funciona por dentro? Quais são as táticas, o manual de instruções que faz esse sistema paralelo ser tão eficiente e perigoso? A base de tudo é o poder econômico. Eles ganham rios de dinheiro justamente naquilo que o Estado proíbe. E com toda essa grana vem o quê? Um poder de corrupção altíssimo. Eles usam essa fortuna para corromper autoridades, seja na polícia, na justiça, na política, tudo para atrapalhar a lei e garantir que eles continuem operando. E os métodos são uma mistura de brutalidade com sofisticação. A intimidação com uma violência extrema cria a lei do silêncio. Ninguém fala nada. Ao mesmo tempo, a lavagem de dinheiro usando paraísos fiscais e esquemas complexos transforma o dinheiro sujo em dinheiro limpo. E, para completar, eles têm conexões internacionais, agindo como verdadeiras multinacionais do crime. E o cardápio de atividades é bem extenso. Vai desde o mais conhecido, que é o tráfico de drogas e de armas, passa por crimes que aterrorizam as pessoas, como extorsão e sequestro, e chega em operações gigantescas de contrabando e falsificação de todo tipo de produto. E essa citação da fonte é genial para a gente entender como tudo se conecta. Coisas que parecem pequenas, como comprar um produto pirata, na verdade alimentam essa rede inteira. Como diz aí, o cidadão deve deixar de ver o pirata como amigo e entender a pirataria como uma organização criminosa ligada a outras formas de crime organizada. É tudo parte do mesmo esquema. E tudo isso nos leva à questão final, que amarra toda essa discussão. Quando uma rede criminosa se organiza a ponto de ter hierarquia, poder econômico, de impor suas próprias leis pela força e de se infiltrar no próprio Estado, como é que o Estado oficial consegue lutar de volta?